Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adição, com e sem reagrupamento. A adição nos dá a ideia de adicionar, juntar, acrescentar e somar. Antes de falarmos sobre a adição, vamos entender como funciona o quadro valor de lugar, também chamado de QVL. O quadro valor de lugar vai se encontrar classe e ordens dos números. Aqui nesse quadro apresenta-se três classes. Temos a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Cada uma dessas classes possui três ordens. Primeira ordem, começando sempre da casa das unidades, ou seja, sempre da direita para a esquerda. Cada classe tem três ordens. Se nós temos três classes, então teremos aqui 9 ordens. Essas ordens elas vão variar de acordo com cada número. E aqui embaixo nós temos a parte das unidades, dezenas e centenas. A classe das unidades simples vão ter unidade simples, dezena simples, centena simples. A classe dos milhares terá unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E a classe dos milhões terá unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Vamos colocar o número 523.986 no quadro valor de lugar, iniciando sempre pela unidade simples. Colocaremos cada algarismo dentro de uma casinha. Primeiro colocamos o 6, depois o 8, o 9, o 3, o 2 e o 5. Então, podemos dizer que esse número ele tem 6 ordens, porque ele também tem 6 números e pertence aí a duas classes, a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Agora, vamos fazer a adição de números utilizando o quadro valor de lugar. Lembre-se de iniciar colocando os números sempre pela unidade. Esta adição é sem reagrupamento. Temos aí o número 4.352 que vamos somar ao número 5.423. Perceba cada número em sua casinha. Somamos aí o 2 mais 3, que é igual a 5. 5 mais 2 é igual a 7. 3 mais 4, 7. E 4 mais 5 é igual a 9. Então, o número formado é 9.775. Esse número ele tem 4 ordens e faz parte aí de duas classes, a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Agora, vamos fazer a soma de números maiores. Temos aí o número pertencente à classe dos milhares e um número pertencente à classe dos milhões. 7.469.351, que vamos somar a 130.528. Temos aí 7.599.879. Obtemos aí um número que pertence a três classes, tem 7 ordens e está na casa dos milhões. Não foi utilizada também nessa adição o reagrupamento. Agora, vamos fazer uma adição com reagrupamento. Observe, vamos fazer a soma do número 69.854 mais o número 84.253. 4 mais 3, 7. 5 mais 5, 10. O 10 ele não pode ficar completo nessa casinha da dezena. Então, nós temos que colocar o 0 na dezena e elevar o número 1 para a próxima casa, que é a casa das centenas, porque 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. Então, fazemos a soma da seguinte forma. 8 mais 2, 10.
mais o 1 que foi elevado, 11. Então, da mesma forma, colocamos o 1 e elevamos o outro número 1 para a próxima ordem, que é a ordem da unidade de milhar, porque 11 centenas é igual aí a uma unidade de milhar. 9 mais 4, 13, mais 1, 14. Fazemos da mesma forma, colocamos o 4 e elevamos o próximo número para a próxima ordem, que é a ordem da dezena de milhar. 6 mais 8, 14, mais 1, 15. Como não tem mais nenhum número para somar, a gente coloca o 5 e joga o 1 para a próxima ordem, que é a ordem das centenas de milhar. Então, o número formado foi 154.107. Agora, vamos entender como funciona o arredondamento do número, ou seja, vamos fazer uma aproximação para a dezena, centena ou unidade de mais próxima para fazer a adição. Se um algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à esquerda. E se o algarismo a ser eliminado for maior que 5, devemos manter inalterado o algarismo da esquerda. Vejamos. Aqui eu tenho o número 9.756. Vou aproximar para a dezena mais próxima. Vejamos. Vou aproximar o número 6. Quando eu observo minha reta numérica, o 6 se encontra nesse ponto. Eu vou ou aproximar ele de 10 ou aproximar ele do 0. Veja que se eu traçar uma reta ou uma seta do 6 para o 10, eu vou ter que acrescentar mais 4 casas. Se eu passar uma reta do 6 até o 0, voltando para o 0, eu vou ter que diminuir 6 casas. Então, para mim é mais fácil aproximar o 6 do 10 do que aproximar o 6 do 0. Lembrando que na parte anterior falou que quando o número é maior que 6, eu aproximo para a dezena mais próxima, para a dezena maior. Quando o número é menor que 5, eu volto para o número anterior. Como o número 6 está na unidade, então eu vou observar o número 56. Quando eu observo o número 56, eu também utilizo a minha reta numérica e vejo que o 50 e o 60 estão próximos. O número 56 vai ficar entre o 50 e o 60. Eu sei que essa metade aí entre 50 e 60 vai ter o número 55. Eu sei que o 56 é um pouco depois do 55. Logo, ele ficará nessa posição. Ele está mais próximo do 50 ou do 60? Então, observando essa reta aí, é bem possível perceber que ele está bem próximo aí do 60. Então, a minha dezena mais próxima vai ser 50 ou 60? Isso mesmo, a minha dezena mais próxima vai ser 60. Por isso, ao aproximar o número 9.756, eu vou aproximar para 9.760. Isso relacionado à dezena. Se eu for com o número 9.756, vamos aproximá-lo para a centena mais próxima. Então, vamos aproximar o 756 para a centena mais próxima. Então, eu aproximo para 9.800. Se eu for aproximar para a unidade de milhar mais próxima, eu vou aproximar para 10.000, porque 9.800 está mais próximo de 10.000 do que de 9.000. Vejamos com o número 10.261. Quando eu aproximo para a dezena mais próxima, eu volto para o número 60, porque o 1 é menor que o 5. Quando o número é menor que 5, então eu volto para a dezena mais próxima. Então, a dezena arredondada ou aproximada desse número é 10.260.
centena mais próxima, 260, está mais próximo de 300, porque 60 é maior que 50. Então, quando é maior que 5, 50 ou 500 ou 5.000, eu aumento. Então, eu vou para a centena mais próxima, que é 10.300. E a unidade de milhar mais próxima é 10.000. É mais fácil eu voltar para 10.000 do que eu subir para 11.000. Vamos fazer a soma do número 10.261 mais 9.756 utilizando o quadro valor de lugar. Preenchi o quadro começando sempre pela unidade. Coloco os dois números e faço a soma. 6 mais 1, 7. 6 mais 5, 11. Vai o 1. 2 mais 7, 9. Mais 1, 10. Elevo 1 novamente. 9 mais 1, 10. Elevo o 1 mais uma vez. 1 mais 1, 2. O número formado é 20.017. Agora, nós vamos fazer a aproximação desses números para a dezena mais próxima. 10.261 vamos aproximar para 10.260 e 9.756 nós vamos aproximar para 9.760. Colocando esses números no quadro valor de lugar e somando, vamos obter o seguinte resultado: 20.020. Lembrando que na conta anterior, com os valores exatos, obtivemos 20.017 e depois de aproximar ou arredondar a dezena mais próxima, obtemos aí 20.020. E aí, vamos colocar um pouco do que você aprendeu em prática? Você vai copiar essas adições no caderno e vai resolvê-las de 3 maneiras diferentes. Vamos para a dica? Você pode resolver utilizando a decomposição, o arredondamento e utilizando o quadro de ordens.